Padrões mentais violentos no brasileiro. Problemas com dinheiro. É um pouco chover no molhado, mas a verdade é que no Brasil, ter sucesso ou ter dinheiro é uma afronta pessoal, e é mesmo. Eu não tenho como separar o CPF e o CNPJ. Eu vejo às vezes a pessoa quer ser um grande líder, um grande empresário, um grande médico, uma grande nutricionista, um grande nutricionista. Cara, não tem como alcançar essa excelência se a gente não vasculhar coisas da nossa vida pessoal. No primeiro momento, a gente faz uma autonegação, né? A gente fala, não, foi o mercado, é que é tal coisa. É difícil levantar a mão e falar, isso, é o governo, é a crise, é o concorrente. É muito difícil alguém levantar a mão e falar, meu velho, são os meus padrões que me endividaram. São as programações mentais que eu carrego uma vida inteira que me botaram nessa queda. Hoje estaremos aqui com o Eric Loureiro. Vamos falar muito sobre mentalidade. Vou deixar para a Priscila fazer as apresentações, mas eu queria dar boas-vindas aí a todos vocês que estão aqui no nosso podcast Saúde de Milhões, mais um episódio especial. E lembrando a todos vocês, sigam o nosso canal no YouTube, Thiago Fukuda. Estamos aqui com a plaquinha, ó, que eu gosto de frisar. Batemos a plaquinha e estamos já rumo aos 500 mil seguidores, hein? E queria também falar e agradecer o nosso apoiador oficial, a Mercur, que é uma empresa aí com mais de 1.000 produtos. Coloca aqui, por favor, o QR Code aqui na tela. Tem mais de 1.000 produtos de borracha, a faixas para exercício, a muleta andadora, a joelheira, cotoveleira, estabilizador cervical, estabilizador lombar. Mais de 1.000 produtos, uma indústria nacional, nosso parceiro sempre aqui. Esqueci de falar que esses episódios eles estão, então, no Spotify, Saúde de Milhões Podcast, no nosso YouTube, Thiago Fukuda. Tem a minha rede social aí, @Dr. Thiago Fukuda. E eu aqui passo a bola para minha co-host, Priscila Sibius. Estamos também no Instagram, @Saúde de Milhões Podcast. E o meu Instagram, @Priscila Sibius. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje. O Eric Loureiro, ele é empresário e especialista em mente inconsciente, com 14 anos de estudo e aplicação prática em programação neurolinguística, que é a PNL, a gente vai falar sobre isso também, e comportamento humano. É também pesquisador da mente e mentor com forte presença digital, traduzindo ciência comportamental em estratégias de vida e liderança. À frente do Grupo Elos, ele desenvolveu uma série de treinamentos e trilogias comportamentais destinadas a elevar a performance profissional, autoconfiança e resultados, combinando mindset, neurociência aplicada à prática transformadora. Sua atuação já impactou milhares de pessoas em jornadas presenciais e online, com foco especial em saúde mental, performance e carreira. Seja muito bem-vindo, Eric. Gratidão, Cris. Reviraram aí a capivara toda. É isso aí. Lógico, essa é a intenção. É isso aí, já fizemos muita coisa já nessa missão. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Bora provocar essa galera toda, né? E aqui a gente não tem filtro, não. Não tem. Não. Então posso trazer verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana? Traz resultados aí. Pode dar uns solavanco no povo também, que a gente gosta. Vamos descortinar coisas ocultas sobre padrões de mentalidade, que tem muita fique coisa. À vontade. Fica Parabéns pelo currículo extenso, por tantas realizações aí. 15 anos na missão. Eita. Você me disse que acabou de mudar para Alphaville. Então. Acabei 2 meses agora, acabei de chegar. Eu tava mais pra cá do que pra lá, tava morando no interior de São Paulo e tem operação, boa parte da minha equipe tá em Florianópolis também. Cara, quer saber? Tá tudo acontecendo pra cá, deixa eu já levar a família toda, botar todo mundo no carro e levar. E tem gente, viu? Porque sou eu, minha esposa e 4 filhos. Mas e escolinha? Escola? Você mudou agora são tudo pequenininho, é. É mais fácil. A mais velha tá numa outra escolinha e a gente tá adaptando as coisas todas, mas tá todo mundo agora aqui em Alphaville. Não dá nem pra eu perguntar se você já tá gostando, é pouco tempo, né? Não, mas já tô gostando, já tô gostando. Sinto falta de um pouco de natureza, mas o resto tudo é muito maravilhoso. Ali. É bom o berço hoje do empreendedorismo digital é maluco. Não, você vai na padaria e encontra todo mundo ali, né? Eu ia, parava na Laville, parava na padaria e encontrava todo mundo. Falei, cara... Tu vai na Lagoinha, tu encontra todo mundo. Isso, encontra todo mundo. Falei, cara, já deixa eu ficar pra cá que é mais fácil. Bom, eu acho que antes de perguntar qualquer coisa, já que ele fala muito sobre inconsciente, e eu acho que é uma dúvida de muita gente, o que é o inconsciente? Pois é... Tem muito apelido inconsciente por aí, viu? Tem gente que chama de intuição, tem gente que chama de sexto sentido, tem gente que chama de a voz de Deus, e não que não exista conexões entre todas essas coisas, talvez seja exatamente o portal de todas essas outras coisas. Mas muitos dos fenômenos que nós damos alguns nomes, para mim, são deduções da mente inconsciente. O que significa uma dedução da mente inconsciente? Nosso inconsciente faz um processo meio que estatístico.
ele faz leituras, mapeamentos de cenários, pessoas, situações, numa capacidade, numa velocidade que a gente conscientemente não dá conta de fazer. A gente automatiza processos. A vida humana é tão complexa que conscientemente nós não conseguiríamos controlar tudo o que tem que fazer. Imagina, para eu dizer o que eu estou dizendo, se eu tivesse que pensar e escolher cada palavra, abrir a minha pasta do idioma português aqui na minha cabeça, mandar um comando aqui para os meus músculos produzirem fonemas, organizar pensamentos, palavras, cara, é tão complexo que não dá pra gente fazer isso de forma tão pensada. Então a gente, para ganhar fluidez, automatiza a parte do processo. Então essa coisa que é a dedução da mente inconsciente é uma fluidez, é uma automatização de parte do processo. Ou seja, eu mapeio situações, eu pego padrões e a partir daí eu respondo ou reajo basicamente sempre do mesmo jeito. Para quê? Para ganhar performance, para otimizar o processo. O problema é que a gente automatiza, às vezes, coisa que não deveria automatizar ou coisa que não está gerando o melhor resultado. Então, a gente vai tomar banho e ensaboa o corpo na mesma exata sequência todos os dias e não pensa sobre a sequência. A gente já vestiu o calçado e veste o calçado na mesma exata sequência e não pensa na sequência. Então, há uma sequência. Meia, meia, sapato, sapato, meia, sapato, meia, sapato. Da esquerda para direita ou da direita para esquerda, não sei qual que é. E a pessoa que tá ouvindo agora, a gente deve estar pensando, puta, qual que é a minha sequência? Tem a polêmica, tem a polêmica. Qual que é a sequência que eu faço? Mas olha que louco, um negócio que a gente repete todos os dias e a gente não sabe exatamente como faz. Sim. Quando a gente dirige no começo, a gente tem muito esforço consciente, a gente pensa muito para dirigir. Então dirigir cansa, não dá para conversar com alguém do lado enquanto dirige. Depois de um tempo, a gente automatiza de tal maneira o dirigir, e cara, a pessoa que tá ouvindo a gente agora, se foi de casa pro trabalho ou do trabalho para casa, não sabe se pegou o primeiro ou o segundo semáforo aberto ou fechado. Ou seja, a pessoa viu alguma informação visual, mediante essa informação decidiu parar ou avançar com o carro e fez tudo isso de uma forma automatizada. Então, esse ganho de performance, essa transferência de performance, ela é delegada da mente consciente, que é o estado de presença, essa cognição, essa metacognição, eu estou presente porque eu estou fazendo, estou presente porque eu estou falando, estou presente para como eu estou fazendo, que é uma parcela minúscula que a gente tem, e aí todo o resto a gente transfere e automatiza. Essa automatização mora nessa mente inconsciente. Aí a gente tem que fazer um alinhamento de definição, né? Eu consigo demonstrar o cérebro, mas eu não consigo demonstrar a mente. Porque a mente envolve toda uma inteligência que está pelo meu corpo todo, né? A gente tem neurônios sensores, neurônios motores, a gente tem uma série de inteligências que estão todas integradas. Então a mente seria meio que essa inteligência toda que está no meu corpo e que parte está no meu cérebro, obviamente, está tudo interligado, me automatizando, me gerando performance, me gerando conduções, reações, muitas vezes automatizadas e que às vezes são boas, às vezes são ruins e eu não tenho controle, eu não tenho nem consciência do que está acontecendo. Puxa! É doideira. A gente tem padrões e não tem consciência dos padrões. Agora vamos pra... Perturbador, não é? Lógico. E aqui a gente cita que tem estudos mostrando que até 95% das nossas decisões são tomadas pela intuição, pelo inconsciente, né? Exato. Como que isso impacta diretamente a carreira e os resultados de um profissional, por exemplo, numa empresa, ou um profissional, no nosso caso, de saúde. Uhum. Mas tem um ponto, doutor Thiago. A galera que gosta de programação, lógica de programação de computador, vai achar a correlação fácil. Nós operamos mais ou menos com uma lógica de programação. Então, esses 95%, 96% para mais, até dependendo do contexto, que está automatizado, que é inconsciente, nós operamos da seguinte maneira. Quando alguma coisa acontece, então eu reajo de alguma outra maneira. Uma lógica de programação de se, então, né? If, then. Se, sei lá, meu colaborador discorda de mim, então, o que eu faço? E aí cada um carrega a sua correlação, a sua forma de reagir. Então é muito maluco, porque é como se a gente fosse para a vida e só esperasse os gatilhos externos ou internos acontecerem para a gente dar a mesma reação daquela situação. Então, se o colaborador discorda de mim, então... Aí tem gente que está programado para, então, bata na mesa e fala que você que manda, então demite o cara, então se feche na sua ideia e abandone a sua ideia em detrimento a você, em prol do colaborador, então se sinta chateado porque as pessoas não te apoiam, então se deprima, então... Ou seja, essa correlação do tal coisa acontece e tal reação é deflagrada, cada um tem os seus padrões. Sim. Só que qual que é o grande lance? É como se eu fosse para a vida e sempre que alguma coisa acontece obedecendo um certo padrão, sempre que meu filho faz birra, sempre que o colaborador faz isso, sempre que eu me sinto de tal forma, sempre que eu tenho tal pensamento, eu tenho uma mesma reação. Isso qual que é o problema? Que a gente meio que não consegue quebrar os padrões e aí você, não importa quanto tempo passa, a gente meio que gera sempre o mesmo resultado. Porque reage mais ou menos do mesmo jeito, portanto tem sempre mais ou menos o mesmo resultado. É difícil quebrar os padrões para quem não tem consciência ou não tem as ferramentas para fazer isso.
é como se eu estivesse preso em mim mesmo, é como se eu estivesse preso nos meus padrões. Então, putz, eu quero crescer 20%, eu quero crescer 30% no meu negócio, na minha clínica, na minha carreira. Mas 20% por 30% já tem que quebrar um certo padrão. Agora, como é que eu cresço 1000% em 2 anos? Lá no Instituto, a gente cresceu recentemente 1100% em 2 anos e meio. Para crescer 1100%, eu tenho que quebrar muitos padrões meus, do time, principalmente começa em mim. E aí eu tenho que tomar consciência, tem que ter técnica para quebrar os padrões. Se não, pode passar 10 anos, 20 anos, eu vou ter mais ou menos o mesmo resultado. E esse padrão necessariamente é algo que te prende para crescer. É um padrão, uma ancoragem destrutiva ali, não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode ser ruim ou pode ser bom. Entendi. Eu Às vezes digo... pode ser bom, mas para alcançar esse nível. Não é bom Isso. para alcançar o outro nível. Isso, ou eu não consigo... É bom no contexto, mas eu não consigo transpor em outro contexto. Seriam Tá. as crenças? Tipo isso. É um tipo de padrão. Bom, vocês veem um monte de gente em saúde. Cara, tem gente que chega pra procurar a ajuda de vocês e que entende um monte de coisa sobre negócio, sobre business plan e tal. Mas aí você vai olhar a saúde do sujeito e tá uma porcaria. Tá. Sabe como é que alguém tão inteligente numa área consegue ser tão medíocre em outra área? Sim. E a gente tá olhando saúde e dinheiro, mas você poderia olhar, família. O cara é genial liderando equipes, mas chega em casa e não consegue liderar uma família, não consegue conectar com a esposa, com o marido, com o filho. Você fala, cara, como é que pode? Um sujeito brilhante num contexto não é brilhante em outro. Então, esse padrão, ele é uma repetição que em alguns contextos gera excelência, em alguns contextos gera fracasso. Mas, de certa forma, eu sou prisioneiro nos dois contextos. Porque, se eu também tenho um padrão que me gera excelência, mas eu não tenho total consciência. Porque se você pegar qualquer pessoa que está tendo sucesso um pouco mais robusto em uma área da vida, você perguntar, meu velho, o que você está fazendo para gerar esse resultado de sucesso? Via de regra, a pessoa não sabe responder. E aí, qual que é o problema? Como ela está oculto, a sequência de pensamentos, decisões, reações está oculto, ela também é um pouco prisioneira dela mesma, porque ela não sabe exatamente o que ela faz, como ela faz, ela não consegue transpor para outras áreas. Ou ela até sabe conscientemente, mas não consegue executar. Vocês sabem qual que é a fórmula de sucesso para ter uma saúde boa? Um monte de gente sabe. Para não ter sobrepeso, que o brasileiro vive em sobrepeso. Um monte de gente sabe. Dieta, exercício, sono, respiração. Não é tão complexo. Só que aí uma parte do cérebro sabe conscientemente, mas o inconsciente não carrega isso, entendeu? Carrega outros padrões. E aí essa ruptura é difícil de fazer. É difícil. Precisa de um treinamento luta para isso. Exato. Constante? Constante. Quase que orar e vigiar. E ao tempo todo quase você tem que estar isso. ali. Ou por repetição, ou constante, ou com forte impacto emocional. Às vezes a gente precisa de um episódio curto. Ou por forte impacto emocional. Ou por repetição. Ou uma Ou por catarse, forte né? impacto. Ou uma catarse, porque a catarse gera um forte impacto emocional. É uma extravasar. Quando tem um... Um amigo meu, Murilo Gun, tem uma frase que define o que é uma catarse. Ele fala assim, cara, chega um dia que chega. Sabe quando tem uma descarga, você fala, cara, eu não suporto mais viver assim, eu quero uma vida assim, assim, assado. Todo mundo tem um dia de fúria ou um dia de glória. Um dia que você fala, cara, chega, a partir de hoje tudo muda. E geralmente esse dia tem forte impacto emocional. Tá. Então assim, às vezes um episódio pequeno, a gente precisa de um episódio pra mudar uma vida inteira. Só que esse episódio tem que ter forte impacto emocional. Eu sou filho, agora eu tô indo pro meu 4º filho. Lá em casa não tem TV. Caramba, você vai perguntar agora, meu. Que ânimo, hein? Não tem, pois é. Uma loucurada. Lá é uma Não tem escadinha. gêmeo no meio? Não, pior que não. Foi um trabalho árduo mesmo. Não tem gêmeo não, cara? É livre demanda? É livre demanda, é tipo isso. E aí, qual que é o grande lance? Um episódio, quando a minha filha mais velha, Pietra, nasceu. Quando ela nasceu, eu olhei pro rostinho dela e aquele episódio com forte impacto emocional mudou minha vida pra sempre. Cara, eu não precisei assistir muitas palestras pra eu entender isso, entendeu? Todos nós, né? Você acessa uma memória aí, deve ter acessado uma memória aí. Eu vi ali minha filha, cara, a partir dali mudou. Alguma coisa mudou pra sempre e nunca mais eu fui o mesmo. Isso é a chave que, quando a gente fala a chave virou? Isso, a chave virou, o impacto emocional gerou. E isso é um jeito de o cérebro aprender. Porque se a gente pensa sem emoção, tem episódios que tem sem emoção nenhuma, meio que não existe. Mas tem episódios que a carga emocional é muito leve, episódios que a carga emocional é mais densa. Se eu penso assim, baixa a carga emocional, por exemplo, vamos tentar lembrar do que a gente comeu 11 dias atrás. Cara, nem eu nem vocês, a gente vai conseguir lembrar fácil. Por quê? Só se não a gente tem carga olhar emocional. aqui. Isso. E aí você vai ter que buscar associação. Pra cada 11 dias atrás foi tal dia, o que eu tava fazendo, com quem eu tava. Tentando buscar alguma coisa relevante. E essa coisa relevante geralmente vai ter algum impacto emocional um pouco maior. Pra eu ver se eu lembro onde eu tava, o que eu tava fazendo. Pra ver se eu lembro onde eu comi, o que eu comi. Agora, se a gente vai vasculhar o que a gente comeu no Natal, que tá 200 dias atrás, a gente acha lembra. informações. Acha com quem tava, onde tava, o que comeu. Dá pra lembrar, não dá? Sim, com eu lembro, às certeza. vezes, um fato inusitado que aconteceu no Natal e tal. Qual que é a diferença de 11 dias atrás pro Natal que tá 200 dias atrás? É que um tem mais emoção, outro não tem. Eric, mas eu não gosto do Natal.
Tem emoção também. Eu gosto do Natal, tem emoção também. Você teria que ser indiferente ao Natal para ser uma memória ou uma programação mental mais branda. Se tem algum impacto emocional, uma memória e uma programação mental mais efetiva. Sendo mais efetiva, é como se ela tivesse uma hierarquização maior. É como se ela tivesse no organograma das memórias ou dos aprendizados, ela está num lugar mais alto, ela tem mais influência nos outros programas, entendeu? E eu tô aqui puxando da sua história aí, Bora. seu histórico. Você teve um momento aí de quebra financeira, né? E emocional, consequentemente. Mesmo você aí, dá para perceber pela esse início aqui, o quão você é capacitado, o quanto de conhecimento esse homem tem aí, né? Sim, da E mente mesmo assim humana, você né? passou por um momento aí difícil. O que esse período aí revelou sobre essa relação entre competência técnica e performance mental? É doideira, meu cara. Nessa época eu aprendi, aconteceu? foram uns 8 anos atrás. Nessa época eu aprendi que nem sempre o neurocirurgião consegue fazer neurocirurgia tão facilmente nele mesmo. Às vezes é complexo, porque tem hora que o ponto de vista é muito em si mesmado, né? E eu lá, com todas as técnicas de reprogramação mental, às vezes a gente olha muito pro outro, né? Deixa eu entender os padrões do outro, os padrões do outro, e gerar uma metacognição que eu chamo, né? De tomar consciência dos seus próprios padrões, nem sempre é tão fácil. O que aconteceu? O Instituto estava crescendo na época. Eu não quebrei para baixo, eu quebrei por erros de decisões de fluxo de caixa. Eu comecei a ter tantas alavancagens de crescimento e chegou uma hora que o caixa não fechou mais. Por quê? Você pagou os fornecedores, as equipes num prazo e recebe às vezes em outros prazos. Enfim, tinha toda uma operação ali, começando a ampliar a atividade, tinha trocentos escritórios, operações e tal. Perdi a pernada toda da coisa. E aí, para cobrir o fluxo de caixa, toma um empréstimo aqui, toma outro ali, daí a pouco começa a entrar despesa que não tinha, que é juros, um monte de coisa, enfim. Aí eu tinha imóvel de investimento, morava no melhor metro quadrado da cidade que eu morava, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Tinha carros importados, aquela coisa toda. Comecei a vender tudo aquilo para jogar água nessa fogueira. Só que tinha um ponto. Tinham padrões financeiros meus e padrões que hoje eu entendo que já não era ousadia, era irresponsabilidade. Entendi. Passava do ponto, entendeu? Que eu não estava tão consciente o risco que tinha esses padrões. Porque a diferença entre remédio e o veneno é a dose, né? A diferença entre um padrão possibilitador e limitante é a dose também. Esse negócio que o pessoal fala de crença limitante, crença possibilitadora, é uma certa ilusão, porque toda crença, dependendo da dose, ela pode ser possibilitadora ou pode ser limitante. Vou dar um exemplo rápido. Se a pessoa acha que ela é muito inteligente, que ela aprende tudo rápido, isso é possibilitador na maior parte dos contextos. Mas, por exemplo, eu comecei a aprender agora tênis e antes eu comecei a aprender golfe. Pô, cara, eu me senti um idiota aprendendo aquele esporte, principalmente o golfe. Isso é ridículo. Então, a crença que era tão boa de que, eu aprendo coisas rápidas, ali estava me machucando demais. Então, eu precisava de uma outra crença, que para algumas coisas que são muito fora do meu padrão, às vezes eu preciso ir mais lento e ter mais paciência comigo mesmo. Então, essa coisa de padrões positivos e negativos depende muito do contexto. Enfim, fui alavancagem, essa ousadia que até então era boa, me gerou uma irresponsabilidade e quebrei. Mas quebrei, de repente, de um patrimônio que eu tinha, fui vendendo tudo, perdendo tudo, contraí 1 milhão de dívidas e assim, eu não acreditava que existia esse negócio de ficar sem dinheiro. Até ficar sem dinheiro mesmo. Porque eu falava, cara, sempre tem um jeito. Você tem crédito, você dá um jeito. Puta. Chegou um ponto que não tinha mais cartão de crédito, não tinha mais nada. Eu não conseguia comprar, minha filha mais velha, recém-nascida, eu não conseguia comprar um pacote de fralda RN pra minha filha. E aí teve um episódio que gerou uma catarse. A gente morava na frente de uma farmácia. Minha esposa, na época, a minha filha mais velha é fruto de outro casamento, que o casamento também foi junto com esse bololô. E não pela falta de dinheiro, mas é que a falta de dinheiro escancarou padrões limitantes meus da época. Por quê? O que eu fiz? Eu parei de comentar, eu fiquei quieto, eu omiti, eu menti coisas na época, eu fui irresponsável. Então, hoje eu olho pra trás e falo, caraca, foi uma época que descortinaram muitos padrões em mim. Mas, no primeiro momento, a gente faz uma autonegação, né? A gente fala, não, foi o mercado, é que é tal coisa. É difícil levantar a mão e falar, isso, é o governo, é a crise, é o concorrente. É muito difícil alguém levantar a mão e falar, meu velho, são os meus padrões que me endividaram. São as programações mentais que eu carrego uma vida inteira que me botaram nessa quebra financeira. É difícil. É Tem que difícil. ter uma linguagem, tem que ter uma visão externa? Tem que ter uma visão externa, ou tem que ter uma autorresponsabilidade. Ou só depois de alguns anos que você conseguiu olhar pra trás e falar, era isso. Cara, demora. eu precisei de muita dor emocional. É. Minha esposa me pede pra ir buscar um pacote de fralda na farmácia. Eu atravesso a farmácia, pego o pacote de fralda. Eu tinha conta em 3 bancos, não tinha mais cartão de crédito. Tentei passar no cartão de débito de uma conta reprovada. E aí todo mundo já deu uma dessa que finge surpresa. Eu sabia que tava sem dinheiro. Sim. Mas eu não tava nem olhando mais pras contas. Peguei o segundo cartão, reprovado.
Aí eu fui lá, peguei o aplicativo, fui somar o que tinha de restinho de dinheiro nas 3 contas pra ver se dava R$38,50 de uma porcaria de um pacotezinho de fralda. Não dava. E aí, a hora que eu devolvi o pacote de fralda pra balconista, cara, é uma das memórias mais humilhantes da minha vida e é uma de mais dor emocional. A hora que eu devolvi, falei, eu já volto pra buscar isso aqui. Eu preciso resolver um negocinho antes. Só que o negocinho que eu tinha que resolver, puta, era 1 milhão de dívida e um monte de padrões que, naquele momento, se revelaram, não tinha mais como eu fugir. Cara, eu era o problema. E a hora que eu atravessei de volta pro apartamento, atravessei chorando, né? Minha esposa me olha chegando com a mão vazia, né? Até hoje eu não sei se ela fez pra dar uma cutucada pra ver se eu abria o jogo ou fez de inocência, né? Ela falou, querido, não tinha pacote de fralda RN? Pô, qual que é a probabilidade de não ter um pacote de fralda RN numa farmácia? Eu falei, não é isso, querida. Tem algo errado em mim. E aí foi meio que a primeira vez que eu levantei a mão e falei, putz, alguém brilhante em uma área da vida, alguém brilhante em um conhecimento técnico pode carregar padrões muito ruins em outra área da vida. E eu tava vivendo esses padrões muito ruins. Aí eu fui até o quarto do apartamento e ali eu fiz uma catarse. Ali eu esmurrava o travesseiro e gritava, chega, chega, chega! E foi a primeira vez, assim, em relação à minha vida financeira que eu falei, chega de ser como eu sou, chega de fazer o que eu tenho feito. Não era mais chega o mercado, chega a concorrência, sabe? Mas ali foi um episódio de forte impacto emocional, que eu tomei decisões importantes. Eu saí daquele quarto, daquele apartamento. Eu tinha o último imóvel que estava de herança na família, pedi antecipação da herança. Dei como garantia de um empréstimo, o último empréstimo. Só que aí eu assumi, eu falei, se eu pegar esse dinheiro, eu vou repetir os mesmos padrões. Esse dinheiro vai embora de novo. Eu dividi esse dinheiro metade. Metade eu botei para pagar o incêndio absurdo que estava na dívida. E metade, o que eu fiz? Pela primeira vez, eu contratei mentores, consultores, conselheiros, porque nem sempre o neurocirurgião consegue fazer neurocirurgia nele mesmo. Por mais que ele resolva o problema da humanidade, tem hora que ele tem que ter alguém com ponto de vista externo. E a partir daquele dia eu decidi, cara, nunca mais eu gerencio o meu negócio, o meu instituto ou a minha carreira só pela minha cabeça. Então, por isso, nós todos, de uma forma ou de outra, somos mentores e ocupamos esse papel. A pior coisa que alguém faz é caminhar uma direção sem ouvir alguém de fora. E a gente mesmo como mentor, também ouvir alguém de fora. Às vezes é um parceiro ali, alguém... Por quê? Porque a gente é muito ensimesmado, é difícil perceber seus próprios padrões. Alguém de fora vem, bate o olho e fala, cara, mas por que você faz desse jeito? Por que você tem feito desse jeito? Por que você tem pensado assim? Pô, tem um próximo lugar muito maior pro teu negócio, pra tua carreira, pro teu instituto, né? Tem um negócio muito maior. Foi a primeira vez que eu falei, cara, parte do dinheiro eu vou investir em ter conselheiros, consultores, mentores, e aí o jogo muda. Porque alguém de fora detecta o padrão e fala, pô, Eric, mas não é por aí, né, meu velho? E às vezes é tão óbvio, né? Às vezes a gente vai olhar para os nossos mentorados, né? Pô, é tão óbvio. Mas é óbvio do lado de fora, né? O cara tá muito ensimesmado, né? Foi um prazo... Período importante, viu? 8 anos já atrás. 8 anos, me custou casamento, me custou... demorei uns 2 anos e meio, 3 anos para recuperar ali a ousadia e tal. Hoje, graças a Deus, a gente está em outro patamar com mais solidez. Tá. Mas hoje eu vejo que aquilo foi importante. Hoje se não fosse aquele episódio, não teria dezenas de milhões de faturamento hoje, sabe? Mas foi um período importante. Querer saber de tudo isso. Bora. Depois eu vou querer saber de tudo isso aí. Bora. E o que seria, a gente vê muito na área da saúde, né? Que muitos profissionais vivem muito nesse, a gente também falando sobre isso, nesse modo sobrevivência, vai repetindo rotina, repetindo padrão, dorme, acorda do mesmo jeito, faz tudo no mesmo dia, tudo mesmo igual. E como que a gente identifica isso para sair desse estado também? Pois é. Uma das coisas mais desafiadoras é o que eu chamo de metacognição. Porque metacognição significa meio que você dividir teu cérebro em 2. Não é tão simples isso, mas com prática a gente pega a manha desse negócio. É como se eu vivesse e ao mesmo tempo uma parte do meu cérebro me assiste vivendo. É muito louco, é como se eu fosse eu mesmo e o Ratatouille. Manja o Ratatouille, o rato no chapéu do chefe? É meio que eu tô vivendo e eu tô pensando, cara, por que eu tô falando o que eu tô falando? Por que eu tô falando como eu estou falando? Por que eu tô falando com esse tom de voz, com essa postura não verbal? Por que eu tô dizendo essas palavras? Por quê? Tudo que eu externalizo revela o meu mapa, o meu modelo de mundo interno. Então, uma pessoa não tem como não comunicar o mapa de mundo dela. Cara, ela comunica pelo jeito dela de andar, ela comunica pelas decisões que ela toma ao longo de uma vida, ela comunica pelo que ela fala, ela comunica pelo que ela acredita, pelas convicções dela, pelas decisões que ela toma, pelas relações que ela tem. Então, assim, não tem como não comunicar. Mesmo se alguém fala, eu não quero me comunicar, já está comunicando alguma coisa. E aí, tomar consciência do que eu tô comunicando para fora e para dentro é o primeiro passo. A gente diz em neurolinguística que
nós não adicionamos ou removemos coisa. O primeiro ponto que a gente faz é a tomada de consciência. Tem um cara que eu gosto muito, que vários conhecem, Napoleão Hill. Napoleão Hill tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia assim, cara, um inimigo descoberto ou um inimigo revelado é um inimigo semi-derrotado. Isso significa que se eu tomo consciência de um padrão que me limita, esse padrão já começa a perder força. Por quê? Porque agora eu sei que eu tenho um padrão. Quando eu tomei consciência, 8 anos atrás, eu passo do ponto da ousadia em decisões financeiras. Eu faço Eric, entro em irresponsabilidades financeiras. Eu já começo a perder força nesse padrão, porque eu falo, opa, eu preciso ser mais cauteloso por aqui, porque aqui tem um buraco que eu já caí algumas vezes ao longo da vida. Então, o inimigo revelado significa um padrão limitante que eu tomo consciência, ele já começa a perder força. Então, o primeiro ponto para mim é a grande tomada de consciência. Como é que eu tomo consciência, Eric? Percebendo o que eu comunico para fora e para dentro. O que é comunicação para fora? O que eu falo, o que eu decido, como eu ando, como eu me porto, o tom de voz, comunicação para fora. Comunicação para dentro, pensamentos, emoções. Então, tem gente que não consegue fazer o que eu chamo de inventário pessoal, porque não está consciente. O que é inventário pessoal? Vira e mexe. Recebo os alunos na imersão e falo, e aí, rapaziada, que emoção vocês estão sentindo agora? Aí os caras, nenhuma. Falei, meu velho, nenhuma emoção, cara. Então é caixão em vela morto. preta, meu. Não tem como, amigo. Você tem aí, teu cérebro tá funcionando, o sistema límbico ativo. A emoção nada mais é do que uma reação bioquímica. Pô, você tem aí neurotransmissores trafegando aí nas suas sinapses, na fenda sináptica. Você tem as bexiguinhas químicas aí, bexiguinhas d'água estão explodindo aí na fenda sináptica. Meu velho, o teu corpo tá gerando emoção. Não tem como. A emoção não é esse negócio apaixonado de só sair chorando. Não. O tempo todo a gente está com alguma emoção envolvida. Então, a pessoa não consegue nem tomar consciência que ela está com uma emoção presente. E não consegue nem nomear essa emoção, não consegue nem perceber o que está pensando, por que está pensando, por que acredita nisso. É como se a gente vivesse sem perceber a gente mesmo. Que é muito louco, né? Mas é a experiência de praticamente todo mundo. Todo mundo vive sem perceber os próprios jeitões, as próprias comunicações. Então, o primeiro passo que eu entrego para as pessoas é, cara, comece a se observar. Assim, coloca uma lupa nos teus pensamentos, coloca uma lupa nos teus sentimentos, coloca uma lupa nas tuas reações. Por que tal coisa aconteceu e eu me senti dessa maneira? Por que tal coisa aconteceu e eu decidi dessa forma, e eu pensei dessa maneira, e eu falei tal coisa? Pô, tem motivo, entendeu? E quais que são esses padrões que mais se repetem nas pessoas? Padrão que é de financeiro, escassez financeira, sabe? Que padrão que é mais assim, pô, repete todo mundo. Tem coisa que é cultural e tem coisa que não é. Por exemplo, hoje em dia eu tenho a honra de trabalhar, eu sou mentorado e certificado pelo co-criador da PNL, da Neurolinguística, que é o John Grinder. Então eu atuo, ele tem um grupo de treinadores do lado dele, ele tem uma pequena equipe, são 7 treinadores, eu sou o único brasileiro que trabalha do lado dele. Então eu já formei e treinei treinadores de mais de 33 países de PNL. E aí isso me dá uma bagagem de entender ser humano, cara, tudo quanto é cultura. Então tem coisa que é universal, mas tem coisa que é do brasileiro. Que é do brasileiro. Brasileiro, cara. Sabe? Esse país tem riqueza demais, natural. Mas mental, vixe Maria. Padrões mentais violentos no brasileiro. Problemas com dinheiro. É um pouco chover no molhado, mas a verdade é que no Brasil, ter sucesso ou ter dinheiro é uma afronta pessoal, e é mesmo. E é uma afronta pessoal mesmo. Ou seja, existe um inconsciente coletivo que vai passando de geração em geração, que a criança tá lá no banco de trás do carro dos pais e tá ouvindo os negócios sobre dinheiro, sobre gente de sucesso, que vai passando e forma esse grande inconsciente coletivo na nossa sociedade. Cara, com dinheiro. Puta, eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, importar um carro mais legal e tal, eu gosto de uns carros cupês, umas coisas. A gente começa com um carro 2 portas, o desejo é ter um carro 4 portas, para depois o desejo é ter um carro 2 portas de novo. Aí é muito louco. Aí começa com um carro barulhento, quer ter um carro silencioso, depois quer ter um carro barulhento esportivo. Aí eu comprei meus primeiros carros de luxo, mais legais e tal, 2 portas, esportivões e tal. E, cara, eu não atualizei meu cérebro. E eu continuei parando o carro onde eu parava nos outros carros, parando na rua, não tava nem aí. Eu não entendia que nem todo carro pode parar em qualquer lugar. Cara, na primeira semana que eu comprei o carro, tomei uma arriscada no carro. Falei, velho, nunca aconteceu em anos com todos os outros carros. Ou seja, é só ter um carro mais legal, o cara não sabe. Eu comprei aquele carro ajudando pessoas a terem uma vida melhor. E só de ter aquele carro parado na rua, alguém ficou incomodado a ponto de riscar pra machucar. É como se fosse um ataque. Eu falei, cara, se alguém me manda um ataque é porque se sentiu atacado. E eu comecei a perceber isso na relação com o dinheiro. No Brasil, ter dinheiro ou ter sucesso é quase um ataque. E aí o que a gente faz? O que o brasileiro via de regra faz? É
desvalida o sucesso do outro. É. Tá fazendo algo errado. Tem esquema aí, entendeu? Esse é um grande... Como uma isso é grande comum, dor. né? É demais, cara. E é feia a coisa, viu? É feia a coisa. E é culpa do governo. É culpa do governo, é porque aqui é isso. Outro lugar que é cheio de bug e vírus mental é relacionamento amoroso. É. Mas também, vou falar um negócio polêmico. É só você ouvir as músicas. Porque o que a gente vê, o que a gente ouve, vai influenciando o inconsciente diretamente. Pô, eu tenho uma estrutura no cérebro, que é o neurônio espelho, pra ficar captando e reproduzindo o que eu vejo, o que eu ouço. Vamos ver o que tem na rede social, o que tem no TikTok, o que tem na música, o que tem... Vai lá ver o top, vai ver o top, Vê o top 50 do Spotify de música. As músicas preferidas. Abre a letra e veja. Entenda que aquela letra não é uma letra de entretenimento. Ela parece uma letra de entretenimento, mas ela é um código-fonte que, ao ouvir, vai influenciar em alguma maneira meu banco de dados. Sim. Para mais ou para menos, mas de uma forma ou de outra vai influenciar. Vamos ler o banco de dados. Eu gostaria de entrar com aquela informação no meu banco de dados, mas nem a pau. É desafiador, né? Minha filha mais velha já tá começando a ter um pouco mais de discernimento das músicas que ouve. Eu busco filtrar o máximo, mas eu sei que ela vai estar exposta a esse negócio, porque a ambiência cultural traz isso. Mas é preocupante. Relacionamento amoroso e dinheiro... Então o brasileiro é realmente muito... Tem ziquezira nessas duas coisas, mas é feia. A ziquezira é feia. Mas é aquela coisa, a gente nasceu aqui, né? E agora? Pois é, e agora? E aí E agora? é aí que mora a missão de nós todos. Porque... agora? Como sair dessa média, Como sair? essa mediocridade. Exato. E aí que mora a missão de nós todos, né? Porque, ao mesmo tempo, graças a Deus tem isso, porque significa que a gente tem muito trabalho pela frente. Sim. Para quebrar esses padrões, porque é uma grande oportunidade. Mas é um pouco remar contra uma maré violenta, né? Um trabalho quase de enxugar gelo. É que eu Você creio tem de verdade mais que muda. homens ou mulheres que te procuram para precisar de... Você sabe que antigamente era mais mulheres. Antigamente era quase uns 65, 35 para mais mulheres. Hoje em dia tá meio a meio. Meio a meio. Hoje em dia é uma parte são Graças a Deus. Mais empresários, jovens, empreendedores. começo de carreira, médio carreira ou já Hoje- mais próximo do fim? Não, médio assim, eu diria... 30 a 45. 30 a 45, por aí. Uns 30 e poucos, 45. Hoje muitos empresários, empreendedores. Hoje assim, uns 70% de empresários, empreendedores ou líderes. Ou gente que tá buscando carreira. E é engraçado porque a pessoa vem buscar carreira, mas encontra toda uma resposta sobre a vida, sabe? Sei. Eu tenho uma Porque frase a pessoa que acha eu... que vai falar só sobre carreira, mas não E sabe não que tem tá como tudo separar. na vida pessoal, né? Não tem como separar. Eu tenho uma frase que eu Ah. digo assim: não adianta ser aplaudido no mercado e vaiado em casa. Uhum. E às vezes a gente carrega até boas programações no mercado de trabalho. A pessoa mais ou menos vai. Mas chega em casa e oferece o pior para as pessoas mais próximas. E por quê? Porque quando você tem intimidade, os padrões inconscientes estão mais Tô aflorados. A pessoa não filtra tanto, entendeu? É que nem no primeiro dia de emprego, na primeira semana de emprego, tá todo mundo ali segurando na mão conscientemente, filtrando os padrões ruins. Passou 5 anos, 7 anos que o cara acha que domina o território, aí o inconsciente joga solto. Entendi. E essa relação do CPF com o CNPJ aí? Conta pra mim essa, que você fala bastante sobre isso também. Como é que essa visão se traduz na prática para quem precisa equilibrar, por exemplo, essas duas frentes? Pois é, doutor Thiago. Eu falo um negócio assim, cara. Não dá pra ter excelência no CNPJ sem ter excelência no CPF. E aí eu vejo muita gente e muita empresa pensando, cara, vamos ter valores de excelência, foco no cliente, encantamento, aquelas coisas todas, né? Isso é massa, maravilhoso, isso a gente tem que buscar isso mesmo. Mas como especificamente em microações, treinamentos, quebras de paradigmas, quebras de mentalidade, a gente vai mudar as pessoas do time? Eu não creio em uma empresa de excelência se a gente não entra em meandros até da vida pessoal do sujeito. As pessoas que trabalham comigo, a primeira coisa que eu falo, gente, vou pedir permissão de imediato, mas eu não consigo não ser treinador de mim, da minha família, do nosso time. E às vezes eu vou entrar em meandros, eu vou cavocar coisas que eu vou pedir extremo respeito e que você coloque amor nas minhas palavras, mas eu preciso provocar até a sua vida pessoal. Porque se eu não provocar, eu não descortino coisas que estão impactando aqui hoje. Vou dar um exemplo. Teve uma moça que trabalhava com a gente por anos, ela era super competente, só que ela tinha um padrão, de novos padrões. Uhum. Toda figura masculina de liderança no nosso instituto ou no grupo de empresas nossas, ela criava complicação, ela brigava com a pessoa. E aí, eu fiquei observando aquilo, cara, quando o raio cai muitas vezes no mesmo lugar, não é porque o raio é teimoso, deve ter alguma coisa naquele lugar que tá atraindo que o mesmo problema tá gerando no mesmo lugar. Eu falei, cara, essa mulher brigou com fulano, essa mulher brigou com ciclano. Aí ela brigou com um líder, que a gente fala que o cara era deboísta, que ele era adepto da filosofia de ser sempre de boas. Esse cara pagava pra fugir de uma briga. E ela brigou com fulano. Eu falei, cara, não, agora tem extravasamento, né? tem algo mesmo. Pô, não dá pra ignorar mais. Aí eu fui lá, chamei ela, falei, fulana, me desculpa entrar aí
em alguma área talvez da sua vida pessoal, mas tem algo que eu não posso ignorar. Pô, você brigou com fulano, beltrano, ciclano. Isso não é sobre uma empresa, isso não é sobre esses líderes, isso não é sobre esses caras. Você não brigou com fulano e beltrano e ciclana que são líderes e são mulheres. Você também não brigou com os homens que não são líderes. Você brigou com todos, sem exceção, que são homens e líderes. Tem alguma coisa aí? Aí eu falei, me permita te fazer uma pergunta? Me permito, Eric. Qual foi o homem de autoridade, liderança, influência, sei lá que poder, sei lá que nome você queira dar, da tua vida? Porque esses aqui são só personagens novos de um mesmo script e me parece ser um script muito forte na tua vida. Qual foi o homem de liderança, de influência na tua vida que você teve tanto problema, que você hoje reage desse jeito tão fóbico, tão exagerado, tão pesado, tão reativo? Quem foi, fulana? E ela, no primeiro momento, não, eu falei, não precisa me responder, meu. Talvez seja uma coisa pra você cavocar um pouco mais na tua história pessoal, porque tem coisa lá de trás que tá se refletindo aqui. Não é possível, isso não nasceu aqui dentro do nosso instituto. Né? É muito forte esse padrão. E aí ela saiu um tempo, foi fazer uns negócios e tal, daí a pouco ela volta chorando. Ela falou, puta, Eric, como você acertou? Falei, cara, é leitura de padrão, pô. Eu faço não isso foi intuição, não, né? Foi, meu. Eu faço isso há trocentos anos. Falei, leitura de padrão, fulano. Aí ela falou, meu padrasto, Eric, minha vida foi um inferno com aquele padrasto. E aí ela contou toda a história. Pô, minha mãe não me defendia e tal. Aconteceu, você já imagina o quê? As piores coisas possíveis com esse padrasto. E o que aconteceu? Ela não estava reagindo ao fulano, beltrano e ciclano no CNPJ. Ela estava reagindo ao padrasto projetado no fulano, beltrano e ciclano. Sim. Entendeu? Então, eu não tenho como separar o CPF e o CNPJ. Eu vejo, às vezes, a pessoa quer ser um grande líder, um grande empresário, um grande médico, uma grande nutricionista, um grande nutricionista. Cara, não tem como alcançar essa excelência se a gente não vasculhar coisas da nossa vida pessoal. E às vezes o sujeito, quando ele vira um grande líder, o que ele menos quer é mexer nas coisas pessoais. Como se, pô, eu não sinto emoção. Eu quero mexer no que tá dando certo também, né? Isso, tá tudo bom. Olha onde eu cheguei, Eric. Tá resolvido, eu não quero pensar sobre essas coisas. Cara, o fato de você não pensar conscientemente sobre essas coisas não significa que você não esteja sob influência delas a nível inconsciente. Então a gente tem que mexer, não tem como separar. Eu separo bem vida pessoal e profissional. Não como? existe isso. Eu sempre falo isso. Como? Você corta o teu cérebro, você tem um banco de dados pessoal e profissional, tá tudo entremeado, não tem como. Eu reajo ao cliente como eu reagia ao pai, ou ao irmão, ou ao amigo. Eu reajo ao colaborador como eu reagia ao meu irmão, ao meu pai. Tá tudo misturado, não tem como. Não tem como. Verdade. Puxa, caramba. E daí, percebo que eu tô preso nesse teto. Isso aí. E aí? O que você vai fazer? Como é que eu faço? E agora? É o que eu chamo de sobreescrever uma memória, ou sobreescrever uma programação. Vamos pensar, boa parte das programações que a gente falou até aqui foram marcadas com episódios de impacto emocional maior ou que teve muita repetição. Alguma coisa que aconteceu muitas vezes na vida da pessoa que ela falou, cara, a vida é assim, eu reajo assim. O cérebro programou daquele jeito. Programou desse jeito. O que a gente precisa? De outro episódio de forte impacto emocional ou de alguma tomada de consciência muito forte. Eu gosto muito dos episódios de impacto emocional. Impacto emocional não necessariamente tem que ser... É o que eu gosto. Né? Por exemplo, Eric, hoje eu faço muita coisa no digital, mas o que eu mais gosto de fazer? Presencial. Presencial. Foi daí que nasce boa parte da força do que a gente faz. O que eu faço? Cara, gente, vamos juntar todo mundo em pavilhões, né? E vamos viver episódios de impacto emocional. Por quê? Porque aí eu ganho uma aceleração de tempo. Quantos livros eu tenho que ler para aprender quando eu sou criança que se eu colocar a mão numa panela quente, o fogo queima? É um episódio. Botei a mão, puf, queimou, acabou. Marcou pro resto da vida. Quantos episódios eu tenho que ter de que eu passei num lugar, fiz alguma coisa, sofri um acidente de carro e a partir dali eu aprendo alguma coisa. Toda vez que eu passo por aquele lugar, reforço um aprendizado. É um episódio. Com um episódio tão poderoso quanto ou mais profundo do que aquele, eu sobreescrevo o padrão anterior. Então tem gente que criou o padrão de se fechar em si mesmo. Eu preciso ter um padrão que mostre que outras possibilidades são melhores. Tem gente que fechou o padrão de ganhar as coisas no grito. Tem gente que fechou o padrão de ser muito de boa, muito tranquilo frente a oportunidades. Então, o que eu gosto de fazer sempre? Experiências que tragam impactos emocionais. Dá para ter a tomada de consciência? Dá. Nós temos também protocolos que a gente roda. A gente tem um conjunto de perguntas em programação neurolinguística que eu adoro. Se chama metamodelo de linguagem. O que é um metamodelo de linguagem? São padrões de perguntas que você faz para meio que desmontar as equivalências que nós criamos na nossa mente. Tipo essa moça, que eu dei o exemplo agora. Ela reagia, então, à figura masculina lá, de autoridade e tal. Eu fiz basicamente uma pergunta. Quem foi, ou quem é a pessoa a quem você reage que não deve ser essa pessoa?
aonde você aprendeu, com quem você aprendeu a ser dessa forma. Todos os homens, então, fulano, você quer dizer que todos os homens, sem exceção, são iguais àquele fulano? Então, quer dizer então que toda vez que você tiver uma figura masculina de autoridade, ela vai fazer o que fulano fez com você no passado? Então são perguntas que vão falando, não, cara, isso não é real. Eu construí essas equivalências, essas programações, mas elas são, de certa maneira, uma ilusão. Eu tenho uma frase que eu digo muito, né? Toda realidade é uma ilusão. Ou seja, tudo que eu chamo de realidade é, de certa maneira, uma construção mental. Então, com algumas perguntas, eu meio que desmonto isso e busco, sobretudo, contra-exemplo. Cara, tem contexto que é diferente, ou tem gente que acredita em coisas diferentes, tem gente que tem resultados diferentes porque tem programações diferentes. Então, esses padrões de pergunta, muitas vezes eles não carregam um grande impacto emocional, aparentemente, mas eles carregam. Porque a hora que eu descubro que o que eu construí de realidade... Vem pra consciência, né? Entendeu? Ela perde força. Então, ela tem impacto emocional. E quando que você começou a perceber aí, nasceu essa ideia de criar essa comunidade e de começar a inspirar pessoas, de formar líderes, de quebrar Montar esses uma empresa disso também, sistemas e empresariar isso aí, de transformar isso num business, num negócio? Quando que começou isso? Quanto tempo tem? Cara, oficialmente 15 anos atrás, 15 em 2010. Mas se eu for te dizer extraoficialmente, foi na adolescência. Eu adorava ler filosofia, psicologia. Eu nasci no dia do psicólogo, não fiz faculdade de psicologia. Porque eu discordo um pouco do jeito que a psicologia é ensinada hoje em dia. Às vezes tem bons psicólogos maravilhosos, mas tem uma psicologia de cartilha. Que é assim, Freud não disse isso. Velho, Freud, enquanto estava vivo, disse várias coisas 10 mil vezes. E se tivesse vivo até hoje, já tinha desdito e redito outras coisas. Essa coisa de o experimentalismo, essa curiosidade sobre a mente humana, eu acho que se perdeu um pouco na história do desenvolvimento pessoal, sabe? Então, na minha adolescência, cara, eu era músico, construí um estúdio no subsolo da casa dos meus pais, passava a madrugada lendo filosofia e psicologia. Então, nasceu, eu tô com quase 40 agora, nasceu, 30 anos atrás, 25 anos atrás. E essa comunidade você lançou quando? 2010 foi a primeira versão dela, tem 15 anos. mas eu rebatizei, eu comecei de um novo projeto, num novo nome, que é o Instituto Elos hoje em dia, em 2019. 6 anos. 6 anos, Instituto Elos. Instituto Elos. É um grupo hoje em dia, né? Tem Elo Assessment, que é uma ferramenta de perfis comportamentais, que mistura software com metodologia autoral nossa. Tá. Tem o Instituto Elos, que é o presencial, são as imersões, tem as mentorias online. A gente também mentora empresário. Tem todo um bloco aí, uma vertical hoje em dia. É B2C total, assim, qualquer pessoa pode fazer. Começa B2C, via de regra, mas nós também temos uma vertical B2B. Então, muitas vezes vem líderes, o líder, o empresário, e depois ele contrata a gente para treinar a equipe toda dele, a empresa dele. A gente não fala de gestão, a gente fala de comportamento. A gente fala só de comportamento. Mais focado em liderança, mais focado em autoconhecimento, em tudo? Tudo. Liderança, mas uma coisa que a gente gosta é a gente mostrar pro líder ou o empresário que ele está limitado pela própria mente dele. Então, tem muita gente que fala, cara, putz, eu já poderia estar performando 10 vezes mais se eu não acreditasse em coisas que eu acredito. A gente questiona essas crenças, eu chamo de leis internas inconscientes, né? Essa forma de enxergar o mundo, a gente fala, cara, será que é a melhor forma de enxergar o mundo? Será que é a única forma? Pô, se alguém está tendo mais resultado que você, deve acreditar em coisa diferente de você. Vamos ver onde moram as diferenças, os padrões mentais? Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são esses ajustes mentais que as pessoas têm que fazer para já pensar assim, em sair dessa... E melhorar faturamento e melhorar essas coisas. Se tem uma coisa muito comum, assim, não, vai por esse caminho. Tem. Uma coisa que eu gosto muito eu falo muito que a ambiência molda a gente a nível inconsciente, né? E às vezes, eu falo, a gente tem que se sentir meia boca, para não falar outra coisa, de tempos em tempos. Por quê? Sim. Se você vai para uma ambiência que você olha para o lado, você fala, o fulano tá faturando 10 vezes mais do que eu. O fulano tá crescendo na carreira dele 5 vezes mais rápido do que eu. Pô, tem alguma coisa. Só que qual que é o primeiro padrão que a gente tem, via de regra, né? Sobretudo o brasileiro, né? É meio do ser humano também, mas o brasileiro tem um pouquinho mais aguçado. Palavras minhas, não deles. Visão esquerdista. É isso aí. Mas é palavras minhas, tá? Minhas também. Então pronto. Minhas também. Qual que é o grande lance? É a gente demonizar ou atacar o outro. Por quê? Porque o outro é um espelho que revela a minha ineficiência, a minha incompetência, os meus padrões mentais. Sim. Pô, se o outro tá crescendo 10 vezes mais do que eu, então quer dizer que o meu padrão mental deve ser 10 vezes pior do que o dele, nesse contexto, pelo menos. Eu posso até ser melhor em outro contexto, mas, nesse, eu sou pior. Porque se os meus padrões mentais fossem melhor, eu tinha resultado melhor. E que padrão mental tem que ser esse? Pô, tem vários. Mas o que mais... Vamos lá, quais que mais Pra melhorar, pra melhorar a vida. O número 1 é o padrão de eu levantar a mão e dizer, eu sou responsável por todo o resultado que eu gero de forma direta ou indireta. Sem esse padrão, é uma fuga.
absurda, entendeu? Que é um padrão de, sei lá, autorresponsabilidade, é um padrão de bater no peito e falar, cara, eu sou o criador da minha realidade. Eu falo que algumas pessoas se escondem nos slogans do fracasso. Tipo o slogan do fracasso. Ai, tudo tem sua hora. É porque eu estou na minha jornada. É porque não era pra ser. É porque ainda não é agora. Porque calma, eu quero chegar lá de forma ética, sólida. Velho, tem gente chegando lá mais rápido de forma ética e sólida. Mas a curva de aprendizado nessa hora, então, ela é inválida? Ou não tem nada a ver? Depende. O que faz a curva de aprendizado ser mais lenta? Se eu assumo a responsabilidade pelo meu resultado. Claro. Por exemplo, eu tô começando a praticar tênis agora. Eu erro pra caceta. É igualzinho eu, então. Entendeu? Eu erro pra caceta. Professor é uma coisa comum, né? Isso. E eu tô com um professor maravilhoso. Sim. Só que assim... Mas tem tua curva de aprendizado. Tem a minha curva de aprendizado. Okay. Só que qual que é o grande lance? Eu vou ter que percorrer estágios de aprendizado. Ou seja, eu não vou do dia pra noite dormir, acordar e acontecer um milagre da minha vida e pronto, eu estou multimilionário do dia pra noite. Não foi assim comigo, não é assim com ninguém. Sim. Mas qual que é o grande lance? Se eu trago a responsabilidade pra minha mão, cara, eu acelero ao máximo essa curva de aprendizado. Se eu tô exposto aos estímulos certos, às ambiências certas, se eu tô me colocando em ambiência que me provoca a falar, puta, o cara tá indo melhor do que eu acelero a minha curva de aprendizado. Tô fazendo aula com um professor de tênis maravilhoso lá de Alphaville, Elmer Pessoa, que é professor lá de todos os caras lá, tudo. E eu recebi maravilhosas referências de gente que eu confio muito. Então, pra mim, não tem uma vírgula de questionamento sobre a competência dele. Sim. E eu já tenho esse padrão de trazer tudo pra minha mão. Então, cada vez que eu erro, eu penso, cara, eu tenho coisas em mim que me impedem de ter um resultado melhor. Eu trago pra mim. Eric, mas você não tem técnica, Eric. Você tem que percorrer uma curva de aprendizado. Sim, mas se eu trago pra mim, só depende de mim essa curva de aprendizado agora. Entendi. Tô na ambiência certa, minimamente professor certo, o estímulo certo, beleza, vem mais pra minha mão. Tá. Só que o que mais atrasa as pessoas que eu vejo, cara, 15 anos, 48 mil pessoas, o padrão número 1 é, até a pessoa chegar nesse ponto, ela vai jogar a culpa em todo mundo. Ela vai jogar a culpa no governo, no chefe, no mercado, na concorrência, na geração Z, na geração Y. Ah, mas Eric, a geração não tem uma tendência? Cara, até tem. Mas, caceta, você não contrata uma geração inteira, você contrata alguns exemplares da geração, meu velho. E você consegue treinar alguns exemplares na geração. Pô, eu tenho na minha equipe gente que tem 21 anos e gente que tem 64 anos. E você olha, não tem graves disparidades de comportamento. Por quê? Porque, primeiro, eu selecionei as pessoas certas de cada geração. Sim. E segundo, eu treinei aquelas pessoas. Pô, quando eu trago para minha responsabilidade, vai ter uma tendência na geração Z, Y, X, XPTO, qualquer coisa que seja. Mas se eu trago para minha mão, eu não perco energia e tempo naquilo que está além do meu controle e da minha influência. Eu já faço tudo que está na minha mão. Sim. Eu acelero a curva de aprendizado. Eu vou percorrê-la, mas mais rápido. Porque eu tô autorresponsável, entendeu? Para mim, o padrão número 1 de mentalidade que bagunça o cérebro do brasileiro é esse daí de jogar culpa em tudo e em todos. E o segundo? É muito. O segundo. O segundo é que ficar perto de pessoas de poder, para muitos, é constrangedor ou dá senso de inferioridade ou intimidador. O brasileiro tem um pouco da coisa do vira-lata que a gente fala, né? E o vira-lata, às vezes, parece que é só com gringo, mas não é só com gringo. Não. É com um monte de coisa. Gente de influência de poder. Cara, por exemplo, eu não tenho muito apego de autoridade, cara. Para mim, tudo que é habilidade ou autoridade é contextual. Se a gente for falar de saúde, vamos ter aqui uma conversa super legal entre nós todos. Mas sei lá, se for falar de cozinhar, cara, eu sou quase um incompetente em cozinhar. Logo, eu tô no ambiente de dar treinamentos. Tá, talvez eu seja melhor naquilo, mas mudou o contexto, eu posso ser dos piores. Então aquela coisa que no final do jogo o peão e o rei vão tudo pra mesma caixa é muito verdadeiro pra mim, entendeu? Então eu sou um cara que, eu ando de boa, tranquilo. E aí eu acabo o treinamento, algumas pessoas vêm tirar foto e estão tremendo. Mas por que estão tremendo, velho? É só no contexto de treinamento que talvez eu seja melhor do que ela naquele contexto, mas atravessou da porta do salão para fora, eu posso ser muito pior do que aquela pessoa em outro contexto. Então por que essa coisa de idolatria, entendeu? O brasileiro tem um senso de idolatria e que ela é perigosa. Que é o extremista também, o extremista, né? E os dois extremos estão conectados. O que geram os dois extremos? Ou eu amo demais, ou eu odeio demais. Por que a gente tem a polarização política? Porque tem idolatria e ódio demais. Por que tem a polarização religiosa? Por que tem esse negócio... Cara, porque... E no brasileiro... No ser humano isso é verdade, mas no brasileiro é um pouco mais intenso no inconsciente coletivo. Eu idolatro demais. E quando eu idolatro demais, ou eu quero xingar aquele ídolo dos outros, ou até um ídolo meu. Tem gente que era muito conectado com a gente e hoje nos odeia. E só porque nós não correspondemos a uma expectativa daquela pessoa. E a mesma coisa acontece o contrário também. Gente que ama, odeia, gente que odeia e passa a amar. Ou você começa a ter as polarizações. Então esse senso de idolatria, de inferioridade, atrapalha muito o brasileiro. Por causa dessa distorção.
E porque também, se eu quero modelar, né? Eu quero entender melhor como aquela pessoa pensa, como ela decide. Pô, como é que eu vou me aproximar de alguém que eu me sinto intimidado de estar na presença? De uns 2 anos pra cá, eu tenho tido a honra de compartilhar treinamentos, palcos e camarins com gente que eram referências pra mim. No começo, Sim. anos atrás, eu era muito distante. Cara, hoje em dia eu tenho sido convidado para eventos maravilhosos. Estou do lado de Joel J, Paulo Vieira, Roberto Chiniachik, Pablo Marçal, polêmico. Meu vizinho lá, polêmico. Cara, um monte de gente que hoje eu vou nos eventos. Ike Batista. E a gente sobe no mesmo palco e no camarim estamos trocando ideia junto. E por mais que várias dessas pessoas eu olhava anos atrás e falava, cara, como é que esse fulano tá tendo o resultado que tá tendo agora? E por mais que eu tinha isso, quando a gente senta para conversar, é de igual para igual no sentido de nós temos igual poder de melhorar essa sociedade. É lógico, Paulo Vieira, por exemplo, é vizinho meu, moramos praticamente na mesma rua hoje em dia. Cara, com certeza, o Paulo Vieira tem 20 anos mais de idade do que eu, tem 20 anos mais de trajetória, logo, hoje, alguns números dele são maiores do que os meus. Claro. Mas o Paulo Vieira tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Enquanto a importância para esse país, somos igualmente importantes. Quando eu venho de igual para igual, respeitando que o cara tem uma trajetória, honrando que tem a trajetória prévia a minha, assim como ele faz com o Roberto Chiniachik, assim como eu também já fiz, assinei o contrato com a família Chiniachik agora com a editora Gente no final do ano. E eu falei, cara, legal. é uma honra ser autor da casa. Por quê? Porque eu cresci me inspirando em vocês. No Eduardo Chiniachik, Roberto Chiniachik, Roseli Boschini. Então, eu olho isso, então há uma honra, mas ainda assim, é uma honra, mas eu sou um Com de respeito, vocês. mas é uma honra com respeito, É né? diferente, É entendeu? diferente. O brasileiro, ele tem uma certa dificuldade disso. Então, meio que ele se coloca ou embaixo do outro, e ao se colocar embaixo, ou ele se intimida e se distancia, perde modelagem, perde proximidade, que gera uma idolatria, desconecta do outro, ou ele ataca o outro. Porque, isso aí é charlatanismo, isso aí Isso é são os manipulador. haters. São os São os haters. haters. Isso. Cara, como faz sentido, né? Faz Lógico, total gente. sentido. Coisa, né? Espero que vocês aí em casa estejam se Total. deliciando com a conversa, porque faz total sentido Faz. com o que a gente vê no dia a dia e quando a gente olha pra gente, como éramos, como somos, e quem tá ao nosso redor, o ecossistema de trabalho, ou na nossa família, nos nossos parentes, com certeza tudo que a gente tá conversando aqui é o que a gente vivencia no dia a dia. E é o que a gente levanta a bandeira pra mudar também, né? Exato, Sempre tá em tempo, sempre há tempo, né? Da gente Também sempre tem que aprender. mudar também, Também. né? É uma Também. constante, né? Também Por tem isso que entender mentorias e mentorias, consultorias, ou modelar outras pessoas que você gosta, se você não está na hora da sua mentoria, da sua consultoria ainda, mas de repente pegar pessoas que você... E modelar, mas não modelar no sentido de ter inveja, de querer o que ele tem como se fosse uma coisa ruim, mas de se inspirar e falar, poxa, se ele chegou lá, eu posso chegar, só que para chegar lá eu vou precisar trabalhar algumas questões minhas aqui. E percorrer o caminho, né? E saber que você não chegou até lá, mas está no meio do caminho, está no começo do caminho, são conquistas. E assim a gente vai modelando pessoas boas, pessoas que nos inspiram aí. E vamos falar um pouquinho de business agora. Como é que tá a empresa aí? Hoje, então, você tem um ecossistema, uma esteira, pelo que eu percebi, todo um funil, desde de coisas mais low ticket ali, de entrada, tem meio de funil e tem a sua mentoria final, que é essa imersão presencial. Ela é a última ali? Não, os presenciais... O próprio presencial, ele tem a boca de funil e o fundo de funil. Tá. O fundo de funil talvez seria quando eu atendo as empresas, seria o B2B. Tá. Ele cai num ticket maior e tal, aí já são dezenas de milhares de reais, mas começa já imersões. Eu tenho algumas coisas online, mas mesmo o low ticket eu tenho presencial também. A gente começa numa trilogia que eu chamo, né? Elo 1, excelência e liderança, que é excelência pessoal e profissional. Elo 2, que é uma parte mais de alta performance, é uma coisa mais... Eu modelo, o que eu faço? Eu modelei padrões mentais de atletas de alta performance. Perfeito. Ah, que legal. Ayrton Senna e vários outros. Eu tenho a honra de fala ser... bastante do Ayrton Senna. É modelagem pura. Eu vejo que fala bastante Eu sou ali. pupilo do preparador físico do Ayrton Senna, que está Que é nativo o até hoje, Nuno professor Cobra. Nuno Cobra. Nuno Até Cobra. hoje eu sou pupilo dele. Nuno E Cobra ele faz um trabalho com os nossos alunos, inclusive. legal. Então a gente mantém vivo esse legado, tanto do Senna quanto do professor Nuno Cobra. Tá conosco nessa missão. E eu tenho o Elo 3, que é um senso de mais profundidade. Era foda mesmo, cara? Era, cara. Fora do padrão. Conversando com o Nuno, ele... Com certeza. Cara, eu pego as estratégias, porque aí como eu... Era dele? Era dele e o professor Nuno botou mais excelência. Mas foi uma sequência. Era dele também. Mas tinha coisa É a de moleque, essência, tinha coisa né? do pai. O pai tinha uma programação mental
fora do padrão. do- A mãe tinha uma programação mental fora do padrão. Família, tem então, né? A família. Sim, são muitos padrões de uma vida inteira, sabe? Que legal. O Senna tem relatos dele, verídicos de pessoas muito próximas que conviveram de fato. Cara, o Senna com 8, 10 anos de idade, começava a chover, ele pegava o kart dele e pedia. Tem até entrevista dele Tem, gravada. aham, Ele tem, pedia pra levar tem. ele lá, Tem. no Autódromo de Interlagos. Ele morava Tem. aqui em Santana, na capital de São Paulo, aqui perto. Eu cresci lá perto também, cresci no Parque Novo Mundo. Que também cresceram lá. O pai dele tinha até um material de construção lá no Parque Novo Mundo. Ele pegava moleque ainda, pedia pra levar em Interlagos, no kartódromo, ou aqui nas ladeiras de Santana, pra ficar treinando na pista molhada, porque ele era ruim de pista molhada. Caramba. E aí você vê, um padrão que é fora do padrão. Programação mental totalmente diferente. Maravilhosa, porque o que a gente geralmente faz? O padrão ruim, a gente varre pra baixo do tapete, pega o ponto forte e usa o ponto Potencializa. forte. Cara, o cara era péssimo de pista molhada. O que ele virou conhecido no final da carreira? Quando chovia, ele era maravilhoso em pista molhada. Era o melhor. Então, aí você pega esses padrões, sabe? E é maravilhoso. Esses padrões do Senna, do professor Nuno Cobra, isso aí deu origem ao final de semana inteiro de treinamento, de tanto que eu gosto desse negócio. eu amo esse treco. Porque pra mim não tem metáfora melhor do mundo dos negócios, inclusive, do que os esportes de alta performance. Tá. Eu tenho a alegria de treinar também atletas de alta performance. Tá. Cara, aí você pega os padrões do atleta de alta performance. É diferente. E é legal transpor esses padrões, essa coisa que eu falei de autorresponsabilidade, essa coisa de trazer pra si, de não se inferiorizar. O atleta de alta performance, se ele tem alta performance, ele precisa trabalhar essas coisas todas. É E maravilhoso. ainda deve ter o cara de alta performance e tem o de alta performance que bate na frente ali, que é o Isso. medalha de ouro olímpico. Ainda, Isso. ainda nesse nicho ainda deve ter aquele 0.001 ali, Tem. que é o que bate em primeiro. Que Sim. ali também, se Que é ele a bateu em vírgula. primeiro, deve ter alguma coisinha ali que ele saiu da meta. Muito louco, E cara. sabe quando você descobre quem é quem? Quando você bota a pressão. Você sabe que é muito sim. louco? Tem uma Ah. máxima da galera, por exemplo, o tênis. Fala que se você colocar... E de fato, eu já presenciei isso porque eu já treinei atleta de tênis também no treinamento mental. Eu sou ruim de técnica do tênis, mas o do mental é meu negócio. Meu corpo não responde, mas meu cérebro sabe o que o cérebro dele tá fazendo. Eu sei que Quero tem fazer um que fazer. backhand e jogar a bola lá no Isso, fundinho ali, mas se não for, Eu minha sei- mente botou a bola lá, porra. A minha mente tá ótima agora. Ó, reprograma a mente dele. Precisamos. Ó, ele Caralho, sempre essa porra do reclama do tênis tá me tênis. deixando- Já temos um alvo aqui. O tênis, eu vou te falar, Já viu, usa cara? como exemplo aí, É que ó. é complexo. Trouxe pra baixo mesmo. Falou que você é um bosta mesmo, tá começando E a é vida. complexo, velho. Porra, velho. Sinto lixo. O dia que, nossa, tô no ranking lá, eu falo, ó, agora esse tiozão aqui, Mas Já uma- era. eu não vou perder desse tiozão que tá chegando aí. Se Mas eu perder, perde. eu paro. Cara, é 6-1, 6-2. Mais um parênteses com Mas isso, perde. porque a gente escuta muito falar também essa questão de aprender línguas, Aham, né? também. Quando a gente é criança, a gente aprende mais fácil. Não tem também por essa questão de ter uma dificuldade de aprendizagem por estar mais velho? Tem também, Ou mas... é só essa questão de também não, tem a né? coisa da plasticidade Cre- cerebral é. e tal, mas sabe o que tem principalmente? A criança, ela julga menos. Ah, Ela assume mais responsabilidade, ela se diverte mais no processo. tá. Eu E o vi. É adulto, mais leve, né? ele se diverte com o processo. E uma das premissas de reter aprendizado é ter emoção. Ah. A criança, ela se diverte. O adulto, ele traz muito pra racionalidade. Ele julga, ele questiona, ele se compara. Pra Se criança, ela aprende automotiva. porque a barreira é mais Entendi. baixa. O paredão crítico do Entendi. julgamento consciente, racional, é mais baixo, É, entendeu? é. E é muito louco porque no tênis você vê assim, o cara número 1 e o número 100 de um ranking lá específico. Eu já trabalhei com atletas de ATP e tal. Cara, você pega o cara número 1 e o cara número 100. No treino você não sabe dizer quem é quem. Entendi. Porque a Não tem técnica pressão. é balizada. Você Sim. bota no jogo e bota na pressão, aí os padrões inconscientes vêm à tona. Ah. Por exemplo, eu tava trabalhando com os atletas aí da nova geração, e aí o que eu fazia? Eu falava, amigo, o cara errava, né? Porque o cara vai errar. Todo atleta, o cara ganha o torneio, mas ganha o torneio errando também. É que ele erra menos. E a hora que o cara errava, aí eu percebi alguns padrões. Eu falei, velho, congela. Qual que foi teu pensamento logo depois que você errou? Ah, Aí eu percebia que às vezes ele errava e logo depois corrigia, e depois ele crescia no jogo. Eu falei, congela. Qual que foi o padrão de pensamento que você teve quando você errou e logo depois acertou? aham. E aí a gente começa a fazer um negócio que eu chamo de mapeamento comparativo. Quais são os gatilhos e as primeiras reações, as primeiras emoções que você tem quando você tem uma experiência de sucesso, de excelência, uma experiência de fracasso. E aí eu mapeio. E aí o cara toma consciência de como ele reage que gera fracasso, como ele reage quando gera E aí ele sucesso. treina isso. E aí ele trabalha treina isso. E aí quando ele toma Nossa. consciência, ele meio que automatiza. Quando ele vai vir o gatilho da reação de fracasso, ele, opa, já lembrei que isso daqui me leva àquele lugar. Mas eu sei que se eu pensar ou reagir de tal forma, Vai levar pro outro. leva para outro lugar. Então eu Ah, começo a legal. quebrar as equivalências, essas reações de gatilho e resposta, entendeu? Nossa. Cara, é uma É muito ciência. É uma ciência, é uma Mas ciência. é. Por isso que, assim, vejo muito desenvolvimento pessoal oba-oba. Mas a Sim. gente tem uma coisa bem fundamentada, uma esteira. O fundo da esteira é uma formação de PNL, onde eu ensino a pessoa a ser treinadora dela mesma, da própria mente dela, e do colaborador, do filho. É muito louco, né?
A gente não faria uma cirurgia na cabeça de ninguém sem fazer uma bela faculdade de medicina, uma bela residência e treinar antes em moldes e tudo mais, né? E por que a gente vai lá e faz uma espécie de cirurgia não invasiva na cabeça do filho, do colaborador, de si mesmo? Como é que as pessoas educam? É na tentativa e erro. Como é que as pessoas lideram? É na tentativa e erro. Ou seja, quando eu não tenho o manual de instruções da mente inconsciente ou dessas lógicas de programação mental, eu tento explicar conscientemente e não consigo. Sim. Então como é que eu faço para educar um filho? Como é que é? Eu não, né? A maior parte das pessoas fazem. Para educar um filho, tentativa e erro. Como é que a maior parte das pessoas fazem para liderar uma equipe? Tentativa e erro. Porque eu não sei como é que funciona a minha mente, não sei como é que funciona a mente do outro. Então, cara, eu vou reagindo aqui, conduzindo, e vou ver onde que isso dá. Só que às vezes isso custa caro, né? Em tempo, em dinheiro. E na educação de um filho, o preço que quem paga não é nem você, né? Às vezes aquilo que você plantou de semente lá, ele vai colher 20 anos depois, aí a vida dele vai estar estagnada por sementes anteriores plantadas, né? Então aí eu tenho formações também, o fundo da esteira talvez seria um tanto mais a formação. Quantos colaboradores hoje aí trabalham nessa? Hoje a gente tem 42 pessoas, 42 crescendo, pessoas. expandindo. Estamos montando agora uma sede lá. Acabamos de hoje. Peguei hoje a chave Você é o loja. principal expert. Eu sou o principal E aí expert, você mas eu tem tenho uma equipe de treinadores também hoje comigo. Eu tenho uns tá. 10, 12 treinadores E que tem a atuam equipe em de sala estratégia ali, comigo. estrategistas, Tem os back offices, a galera toda, estrategistas, a galera do marketing, do digital, a galera do comercial. social selling. Social selling. O que a gente mais estudou nos últimos 3 anos, acima de tudo, foi vendas, marketing, modelo de negócio, coisa que antes a gente ignorava, porque a gente achava que... E aí mora um perigo, né? A gente era sempre muito bom tecnicamente. A gente nunca foi do oba-oba do desenvolvimento pessoal. A gente faz coisa que gera resultado mesmo. Você vê nosso NPS, depoimento, avaliação em Google, violentíssimo, fora do padrão. E gente de institutos de 30 anos aí de história, quando nos conheceram, saíram e vieram trabalhar conosco. Porque fala, cara, vocês estão fazendo um negócio fora da curva no desenvolvimento pessoal do Brasil. Não à toa a gente está tendo esse crescimento nos últimos anos e tal. Mas o que mudou a chave pra gente foi não ter só a obsessão pelo olhar técnico. Isso a gente já tinha. Mas ter a mesma obsessão por olhar marketing, modelo de negócio, entendeu? Esse cérebro de empresário, nós não tínhamos, eu não tinha. Entendi. Eu também era um pouco tentativa e erro, entendeu? Eu tive que estudar esse negócio. E é isso aí que muda o jogo, né? Às vezes a gente tem lá o nutricionista, o médico, o enfermeiro maravilhoso na profissão. Ele estudou tudo isso, mas ele não estudou modelo de negócio, estudou marketing, estudou gestão. E como é que você pode abrir aí faturamento do ano passado e qual que é o objetivo, a meta desse ano? Pode, Pois não pode? Não sei se você Ano pode. passado foram quase 10 milhões, foi 8 milhões e meio praticamente, um pouco mais. Qual que é o 8 milhões e carro-chefe? meio. A gente tem o Elo 1. O primeiro carro-chefe é o Elo 1 Excelência e Liderança, Tá. que é uma imersão de final de semana. Trabalhamos Esse é o produto- esse é o principal. Faço quase todo mês, aí tem lá 100 pessoas. Esses Esse que teve 48 mil agora? alunos, Esse a que maioria- teve agora? semana Passada, Esses né? 48 mil alunos, provavelmente muitos deles estão vindo Foram daí. de lá, foram do Elo 1. O Elo 1 é por onde passaram. Antes ele tinha um outro nome, mas hoje em dia é Elo 1 Excelência e Liderança. Vieram basicamente daí. E aí eles vão andando na esteira Tá. toda. E esse ano a gente tá chegando em quase... A gente tá entre 16 e 20 milhões Olha já. aí, Dobrou. Que coisa linda. E a gente vem desse crescimento violento desde o ano retrasado. Na volta da pandemia, a gente mudou um pouco do modelo de negócio. Foi aí que eu fui olhar para marketing, comercial e tal. E aí a coisa começou a tomar uma força diferente. Puxa. Agora a gente tá indo... A gente sempre vai ter as imersões mesmo, de fato. A pessoa fica hospedada no lugar que a gente faz as imersões. E agora a gente tá voltando aos pavilhões de eventos. Então aí vai começar a abrir Nossa. a boca de funil, vai ser violento. Daí vai ser legal, hein? A gente fez uma edição no pavilhão lá em Floripa, lá no Centro-Sul, em janeiro de 2020. Nossa, Você Tinha sozinho uma data ou sozinho. um pool de Eu com o expert? time. Não, eu e os treinadores só a nossa Botou equipe. quanta gente lá? Quantas pessoas? Cara, a gente tinha 300 e aí a gente Vai, tava indo vai. pra 500, a gente ia pra 1.000. Aí eu tinha uma data reservada aqui no Expo Center Norte em São Paulo. Veio a pandemia, abril de 2020. Putz. Veio a pandemia. E até hoje lá tá congelado esse negócio. Agora a gente vai voltar aos pavilhões. Estamos pra construir um resort aí no interior de São Paulo. Tá uma doideira que aí. legal. Você investe em outras áreas ou hoje tá... Como é que você investe tua grana aí? Você Eu investe tenho em- outras coisas, investimento em fundo imobiliário, renda fixa, renda variável. Tenho outros negócios também. Você gosta de imóvel? Gosta de investir em imóveis? Gosto, Não. gosto também, gosto. Pra mim... Você tem alguma regra que você faz em sua divisão? Cara, eu gosto muito de colocar em imóveis de menor valor agregado. Eu não gosto de alto padrão. Eu gosto de morar alto padrão, mas não gosto de investir em alto padrão, porque eu Perfeito. diluo o risco. Perfeito. Eu tenho outros negócios, mas eu me considero que eu não sou administrador desses outros negócios, que eu sou investidor. Eu hoje, de 2022 para cá, eu tomei uma decisão. Antes eu era mentor de vários mentores, antes eu tinha vários outros empreendimentos, tanto no mercado digital, quanto real estate, quanto imóveis e tal. Eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu posso ter o meu dinheiro trabalhando em outros lugares, mas o Eric Loureiro, final de 2022 para cá, o Eric Loureiro só atua no Grupo Elos. Perfeito. Antes eu me apresentava como empreendedor serial. Hoje em dia não é mais, hoje em dia é empresário, fundador do Grupo Elos.
E hoje eu enxergo um pouco diferente. Eu acho que você pode ser empreendedor, empresário, investidor serial. Podem ter vários negócios, mas que tenha liderança tocando esses negócios. Então hoje eu tenho mais empresas, mas que eu já não toco mais pessoalmente. E você tá num momento da sua vida de desequilíbrio, de trabalho total, foco e deixa a porra toda pra lá? Ou você já tá numa fase que tenta equilibrar com vida pessoal, família? Ou, Essa é uma perturbação. É. Porque todos têm vários momentos, né? Às vezes você quer um objetivo ali, você dá uma desequilibrada, atingir o objetivo, equilibra um pouquinho, aí você acaba se botando, você é um cara, deve ser muito tubarão, né? Você acaba botando outro objetivo e já desequilibra um pouquinho pra alcançar. A gente vai vivendo de pequenos desequilíbrios, né? E aí, que fase que você tá agora? Muito maluca a fase. Trabalhando bastante. Cara, até 2020, até a pandemia, eu dava treinamento todo final de semana. Mas era uma loucura. Essas 47, 48 mil pessoas foi a um custo insano. Hoje quem olha fala, mas como que vocês fizeram 48 mil pessoas se hoje você tá mais na manhã? Hoje eu faço 2 treinamentos por mês, no máximo. De 2 dias, 3 dias? De 3 Até dias. porque é um gasto energético ali, violento. uma demanda absurda, Por imersão, né? eu emagreço 1,5 kg. Lógico. A imersão que eu vou dar esse final de semana, que é o Elo 2, que já é um nível mais avançado, eu emagreço 2 quilos por uma imersão Tem que dar dessa. vida ali, né? É uma loucurada, é uma loucurada. Sim. E pra nós, os horários são extenuantes e tal. Até 2020 eu fazia uma agenda insana. Isso me custou caro. Isso me custou uma separação, isso me Sim. custou... E aí que vem a frase, não adianta ser aplaudido no mercado e vaiado em casa, porque a hora que eu olhei, eu me separei de 2020 para 2021. Eu falei, cara, não faz sentido. Você olhando eu hoje, você vê que foi realmente isso. Teu. Na pele eu senti essa dor. Eu falei, cara, não faz sentido eu salvar casas, famílias, empresas, e eu tô Não perdendo salvar. a minha. Sim. E aí o que eu fiz? Eu tomei a decisão de não equilibrar 100%, porque estamos numa fase ainda de muita construção. Mas eu tomei a decisão de ter algumas janelas de agenda com a família e com os filhos. Consegue fazer atividade física? Consigo. Hoje em dia, praticamente todo dia. Se você De quer, manhã quer ou identificar... à noite? Geralmente de manhã. Manhã. Você quer identificar a minha casa, você passa lá no condomínio. Você vai ver uma casa que na fachada da casa tem uma barra fixa. Meu Deus do céu. Na fachada. Podia ter colocado no fundo. Eu botei na frente da casa. Saber que é a tua. Tem uns coqueiros. Falei, cara, esse coqueiro tá bonito, tá massa. Eu vou botar a barra fixa, que assim eu faço a barra aqui, né? Discípulo do professor Nuno Cobra. Já fica conversando com os vizinhos aqui. Já tô lá, já. Os caras passam, só tem um maluco na frente da casa fazendo barra fixa de manhã. Às vezes de noite, mas geralmente de manhã. Ericão. Então, eu tô na fase de construção, cara. Expansão. Cara, show de bola. Muito Valeu, obrigado. Thiago. Foi Obrigado, espetacular Tamo aí. junto. Muito Obrigada, conhecimento. Eric. Dá pra ver que você tem muita base, Nossa. muito Gratidão, conhecimento aí. Obrigado demais pela presença. Eu Tenho que certeza agradeço. que todo mundo tá em casa aí gostou. Deixa seu contato, como é que te acham, Deixa. como que fazem a tua Bora. formação. Deixa tudo aí que a gente vai colocar na edição ali embaixo Pedrão coloca o link aqui. certinho. Show de bola. Bom, quem quer saber mais sobre as verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana, nós temos imersões, formações. Me procura lá no Instagram, a gente coloca muita coisa lá. Eric_Loureiro. Tem no YouTube também, tá basicamente do mesmo jeito lá. Também tem uns podcasts malucos lá. Eric_Loureiro, vocês acham? Eric com CK. Tem uma redundância importante. Eric Loureiro, você vai me achar lá. Você tá hoje no Instagram? Sobretudo Instagram e YouTube. Instagram e YouTube. também, tá. YouTube a gente faz muito podcast. A gente tem uma série lá que é O Inconsciente. Agora a gente tá vindo com uma série que é Decifrador de Mentes, que Legal. é pegar padrões de sucesso. E o Instagram onde tem mais conteúdo. E aí lá sabe sobre as imersões, sobre a doideira toda que a gente faz. Ótimo. Feito. Esse é um Bonzinho mimo pra para Gratidão, você. querido. Aproveitar que hoje é Obrigado. quinta. Obrigado. Não esquece de pegar lá. Se bem que ele tem treinamento final de semana, Então, isso né? eu ia falar. Degustarei na volta do treinamento pra dar aquela celebrar. relaxada. Nossa, adoro. E esse é um mimo, geralmente a mulherada gosta. Aham. Leva para seus filhos, para sua esposa. Minha que esposa que tá grávida, inclusive, nessa altura do então ela vai campeonato. usar bastante na Lombar. lombar. Vai ser de Bolsinha quente, extrema põe no valia. micro-ondas lá do nosso parceiro da Obrigado, Merco. O da pessoal Merco. gosta Quando vem o bastante. quinto? Vem agora em dezembro. É o já tá vindo o É o quinto? quarto, agora é o quarto. bom. É o quarto. Nossa, sim, livre Mas demanda. olha, o quinto não sei, vai que vem. Se Deus mandar, vai, né? É, assim, minha meta era 3. Já tô na super meta Já com tá na 4. super Se vier meta, o quinto, pronto. tá tudo dentro. Tá Assim, o tudo sexto, ótimo. talvez a gente comece a repensar. Se continuar faturando bem assim, vai dar pra ter o quinto. A cada sexto. filho eu prospero mais, poxa, é um estímulo. É porque a hora que você for viajar, a hora que você for fazer uma viagem internacional, tiver que comprar passagem, os filhos começar a pedir executiva, você comprar 6, 7 assentos, você tá fudido. Já estou sentindo a dor. Mas não, por enquanto eles não pagam assento extra ainda. Então, o pequenininho não, né? Mas o grandinho Meu já, Deus, os dois na hora que maiores o já- menor começar a pagar já tá. assento sozinho ali, ferrou. já. É bom demais, gente. Bom, Valeu. Bom, então obrigado. sigam nossas redes sociais. @Priscila Sibius. Dr. Thiago Fukuda. @Saúde Milhões Podcast no Instagram, no Spotify. Estamos no YouTube. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.